é importante a gente prestar atenção também ao semeador e ao seu modo de semear. Jesus é o incansável semeador da palavra. Ele não mede esforços, ele ocupa todas as ocasiões e lugares. O Evangelho mostra que ele está lá na sinagoga, na praça, na montanha, na beira do mar, para ensinar a multidão. Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, devotos, devotas de Santo Antônio. É uma alegria de estar com você nesta manhã, com sua família, levando a mensagem do Evangelho deste dia, 28 de janeiro de 2026, quarta-feira. Vamos rezar então com o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 1 até 20. Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. E Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando o sol saiu, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. E do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou uma perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra. A recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Percebamos, caros irmãos e irmãs, que é uma das poucas parábolas que Jesus explica o sentido dela. A gente não precisaria nem fazer aqui a reflexão. O próprio Jesus é quem dá sentido para essa parábola. De qualquer forma, o que é importante aqui? Jesus ele fala às multidões sobre uma experiência que ele vive diariamente na sua missão. O conteúdo de sua pregação é a palavra de Deus, que ele distribui abundantemente. Constata, porém, que, diante dela, os seus ouvintes apresentam reações diferentes. Não é assim que acontece conosco também? Aos que a acolhem e se deixam envolver por ela, e para serem coerentes, se dispõem a mudar de vida. Outros ouvintes demonstram um entusiasmo inicial, mas é de curta duração. Outros ainda são indiferentes, não assumem compromisso com a palavra,
tampouco com Jesus. Tradicionalmente, os cristãos têm fixado quase exclusivamente nos terrenos em que cai a semente, a reflexão, para rever qual é a nossa atitude ao escutar o Evangelho. Agora, é importante a gente prestar atenção também ao semeador e ao seu modo de semear. Jesus é o incansável semeador da palavra. Ele não mede esforços, ele ocupa todas as ocasiões e lugares. O Evangelho mostra que ele está lá na sinagoga, na praça, na montanha, na beira do mar, para ensinar a multidão. Então, à luz disso, trazendo para a nossa realidade, quando a gente deve olhar para o semeador e o modo de semear, e também, claro, para os terrenos, onde que essa semente ela é semeada. A gente também tem que assim, dizer que, à luz desse Evangelho, não é o Evangelho o que perdeu força humanizadora. Somos nós, os que estamos anunciando, talvez com uma fé débil e vacilante. Não é Jesus o que perdeu o poder de atração. Eu creio que somos nós os que desvirtuamos com as nossas incoerências e contradições. Então, evangelizar, gente, não é propagar uma doutrina, mas fazer presente no meio da sociedade, no coração das pessoas, a força humanizadora e salvadora de Jesus. E isso não é possível fazer de qualquer forma. Então, o mais decisivo não é o número de predicadores, de catequistas, de professores de religião, mas a qualidade evangélica que podemos irradiar os cristãos. A pergunta à luz dessa parábola é: o que nós contagiamos? Indiferença ou uma fé convencida? Mediocridade ou paixão por uma vida mais humana? Portanto, pedimos hoje que o Senhor transforme o coração nosso, o seu, o meu, numa terra fértil, onde a palavra ela possa produzir abundantes, copiosos frutos. Que Santo Antônio te abençoe, te proteja, te guarde, te ilumine neste dia. Paz e bem. Até amanhã, quinta-feira.